Olá, alunos da Univesp, bem-vindos. Estamos na disciplina de Planejamento para o Ensino de Matemática. Estamos na aula 9. Nas semanas antecedentes, vocês viram questões mais gerais nessa área da nossa atuação, que nós chamamos de planejamento. Vocês viram conceitos básicos de planejamento como ciência, como conhecimento, estratégias básicas de planejamento, nas aulas da professora Adriana e do professor Ulisses. Nós vamos começar agora a fazer um zoom e começar a nos concentrar no planejamento do ensino de matemática. Essa transição entre as ideias gerais do que é o planejamento e da importância de ter um planejamento, até chegarmos nos conceitos matemáticos. Nessa transição nós vamos falar nessa semana da base curricular, da base nacional comum curricular e dos parâmetros curriculares nacionais. São documentos importantes que formam uma espécie de arcabouço jurídico, digamos assim, forma a base legal em cima da qual nós professores atuamos. É o que dá o cenário da educação no Brasil. Na Constituição de 1988 já estava prevista a existência de uma base curricular nacional comum. A LDB, que veio em 1996, também aponta a necessidade e fala na existência desse tipo de parâmetro geral para a educação. No Plano Nacional de Educação já constava também a necessidade da base curricular. E neste ano de 2017, portanto nós estamos falando de algo muito recente, o Conselho Nacional de Educação recebe do MEC, o MEC termina de preparar, de concluir esse documento que chama a Base Nacional Curricular Comum. E esse documento é entregue ao Conselho Nacional de Educação. Ele é um documento que já está razoavelmente acabado, embora muita coisa ainda tenha que ser construída na filosofia deste documento. Essa base nacional curricular comum, ela vai definir um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito. Então, nesse sentido, ela lida com uma questão que é uma questão muito polêmica na área de educação e que muitas vezes nós, professores, vemos que as políticas gerais de educação, muitas vezes elas oscilam, parece que tem um pêndulo indo de um lado para o outro. A questão que está aqui é o quanto que deve haver de centralização na política geral de educação. O quanto que os conteúdos, as práticas, a filosofia da educação deve ser centralizada, e se for centralizada, estou pensando no governo federal, na federação, e isso significa algo comum para todo o país, e o quanto que deve ficar de grau de liberdade para as instituições, para as ações regionais, para que se inclua na educação aspectos que são relevantes para aquele grupo social, para aquela comunidade. Esse é um tema muito relevante e muito polêmico em educação. Não existe uma resposta única e universal. E às vezes a educação, a regulamentação da educação tende mais para um lado de privilegiar essa regionalização e em outros momentos ela tende mais para uma centralização. Nós vamos ver como que a base curricular nacional age. Ela tem uma proposta de modernidade em relação à educação brasileira. Então ela aponta muito para aquilo que os educadores estão dizendo que ela de fato traz as propostas de educação no Brasil para o século XXI. E aqui, então, tem uma coisa que é um pouco novidade, ela vai definir, nós vamos ver isso ao longo das várias aulas em que nós vamos tratar disso, ela vai definir ano a ano conteúdos que o aluno, desde o ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio, deve aprender. Nesse sentido, ela traz uma novidade de detalhamento de informações. Ela prevê
também, e isso não existe ainda, isso é algo a ser construído, políticas adequadas para aprimorar a formação de professores e a produção de material didático. Então, ela não está, digamos assim, solta. As propostas que estão presentes na base curricular, elas não estariam soltas, elas estariam conectadas com ações de formação de professores e de produção de material. E ela vai, então, orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas. Ela pretende que haja uma uniformização. Nesse sentido, a base procura estabelecer o que os educadores, os analistas da base estão chamando de uma equidade nos sistemas de ensino. Ela define aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas em todas as escolas. Então, isso é uma coisa importante. Depois nós vamos analisar também, ao longo dessas aulas, os parâmetros curriculares e nós vamos ver como que os parâmetros estavam mais genéricos. A base curricular, isso também nós vamos olhar com cuidado, ela vai fazer uma coisa que tem um certo detalhamento. Ela vai mais diretamente na especificação daquilo que é preciso ser ensinado. Nesse sentido, ela está, sim, trazendo uma novidade, ao ser mais detalhada. E isso está sendo considerado por muitos analistas como algo bom, porque se isso for implantado, diminuirá a diferença entre os vários segmentos escolares. Por exemplo, entre escolas públicas e privadas, escolas técnicas e não técnicas. Tá? Se isso for implantado, ou quando isso estiver implantado, nós teremos um cenário bastante diferente do cenário que nós temos hoje. Então vocês vão ver nas próximas aulas que a Base Nacional Comum Curricular ela vai definir coisas que por cada ano da vida escolar do estudante, o que é que ele tem que aprender. E a filosofia é que ele pode aprender mais do que o que está previsto, mas não menos. Então ela entraria, por isso que ela chama Base Nacional Comum Curricular. Ela estaria estabelecendo digamos, um currículo mínimo. E voltando àquela reflexão com a qual eu comecei, essa é uma grande questão filosófica em educação, a existência ou não de um currículo mínimo. No Brasil, antes da LDB de 96, a ideia de currículo mínimo era muito forte, tanto no ensino fundamental, médio, como no ensino superior. A LDB de 96, ela de alguma forma quebrou um pouco o paradigma do currículo mínimo. A base curricular, ela traz um pouco de volta a ideia de currículo mínimo, de um mínimo que todo estudante tem que aprender em cada série. Quando isso estiver implantado e nós recebermos uma documentação de um aluno que concluiu até uma determinada etapa da sua vida escolar, a princípio nós saberíamos muitos conhecimentos que ele teria. Isso aqui é uma das ideias que norteiam a elaboração da base. Ela vai falar, então, esse conteúdo mínimo e vai estabelecer habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas nos alunos pelo sistema escolar. Isso é algo que já estava presente nos parâmetros curriculares, nós vamos reolhar os parâmetros curriculares com cuidado nas próximas aulas, e a gente vai falar bastante nessa coisa de habilidades e competências que os alunos deverão desenvolver. Então, eles vão falar nas competências gerais e habilidades que devem ser desenvolvidas em todas as áreas. E como nós vamos mostrar daqui a pouco também, a base curricular separa a vida escolar em 4 grandes áreas. E ela define, ela explicita quais são as habilidades e competências em cada área que o aluno
tem que desenvolver. Dentro de cada área, ela também vai falar em competências e habilidades nas componentes curriculares. Quando você faz, né, pensando na grande área, por exemplo, matemática é uma das 4 grandes áreas. Quando você pensa na componente curricular, uma outra área é ciências, incluindo física, biologia, química. Quando você pensa na componente curricular, a base nacional também vai especificar as competências e habilidades. E ela faz isso em todos os níveis da vida do estudante, da educação infantil ao ensino médio. Então ele é um documento que, uma vez implantado, ele vai mexer muito na vida das escolas, como nós estamos vendo hoje. Ela também vai prever o sequenciamento dos conteúdos em cada componente para todos os anos. Ela não só fala no conteúdo, mas ela dá a sequência do conteúdo. De uma certa forma, ela norteia o trabalho do professor e quando o professor for planejar as suas atividades, é por isso que nós estamos falando disso nessa disciplina, o planejamento de uma atividade vai ter um indicativo básico que está na base nacional. Falamos muito em competências e habilidade, há definições formais para isso. Aqui eu tenho uma possível definição, né, que a competência é a capacidade do estudante articular conjunto de conhecimentos e habilidades para realizar tarefas, resolver problemas. A competência se revela por meio da mobilização de conhecimentos na pesquisa de informações para fazer frente às situações. E a habilidade é uma capacidade mais pontual de ação. É a capacidade do estudante de pegar todo esse conhecimento que está agregado na competência para realizar certas ações pontuais. Se me permite uma analogia para ajudar a entender a diferença entre competência e habilidade, vamos pensar na figura de um motorista. O que é um motorista competente e o que é um motorista hábil. O motorista competente, ele tem noções de trânsito, de direção defensiva, das leis de trânsito, da concepção do trânsito como um espaço coletivo em que as pessoas vão transitar. Ela tem a noção de mobilidade, o motorista tem um pouco de noção do carro, claro, sabe dirigir. O que é o motorista hábil? O motorista hábil é aquele que resolve pequenos problemas, é aquele que tem habilidade de, conhecendo a legislação, conhecendo o carro que ele está dirigindo, conhecendo as condições de trânsito, tomar uma decisão de evitar um acidente, de evitar um atropelamento, de frear, de ultrapassar, de virar, de realizar a tarefa específica. A ideia de competência é uma ideia mais ampla, mais conceitual. E a ideia de habilidade é a ideia da execução mais pontual das tarefas. Então nós falamos muito em competências e habilidades e podemos pensar nessa distinção. E se vocês pensarem em outros exemplos, vocês também vão perceber que dá para entender a diferença entre competência e habilidade pensando desse jeito, certo? Bom, quais são as competências esperadas no século XXI, que nós já estamos avançando nele? Além do conhecimento, tem coisas muito importantes. E se nós conversamos com pessoas que trabalham na área de recrutamento de pessoas, na área de análise de mercado de trabalho, em várias áreas onde o nosso hoje estudante, amanhã um profissional vai atuar, a gente vai observar uma série de características que são consideradas muito importantes para o cidadão, o profissional, atuar na sociedade. Senso crítico e capacidade de aprender a aprender, isso é fundamental. Que há muitos anos, o aluno, quando ele saía da escola, ele saía com uma quantidade de informações que tinha uma sobrevida longa. E era mais fácil ele se manter, digamos assim, atualizado no seu conhecimento. Hoje há uma dinâmica tão grande da renovação do conhecimento
que a característica do aprender a aprender é fundamental. Em muitos países, as escolas estão, e os sistemas educacionais estão refletindo que o compromisso deles com o estudante é um compromisso permanente. O estudante sai da escola, mas continua tendo que aprender. Resolução de problemas é uma coisa extremamente importante, ligado com os anteriores à autonomia e tomada de decisões. Veja que aqui tem uma série de características que são muito conectadas entre si. Capacidade de trabalhar em equipe, respeito aos outros, pluralismo de ideias, argumentação e defesa de ponto de vista num trabalho em grupo. Observem que essas competências, elas estão todas ligadas a uma questão de socialização e elas são extremamente importantes. Há um movimento recente no Brasil, que até que demorou um pouquinho para chegar, a LDB de 96, ela flexibiliza muito a gestão da educação. Ela é uma lei que é muito flexível na gestão. As instituições escolares, elas não exploraram na sua plenitude esta flexibilidade. Agora a gente vê um movimento que é recente de instituições de ensino superior começarem a introduzir no processo de seleção de alunos, há algumas faculdades de medicina recém-criadas, que estão colocando no processo de seleção do aluno entrevistas e trabalhos coletivos, muito parecido com o que ocorre em algumas empresas no processo de seleção de profissionais, pensando nessas questões de socialização que estão expressas aqui. São competências muito esperadas. A base curricular espera, e isso é um desafio enorme para os professores, né? Nós teremos uma tarefa gigantesca, de, além de nossos conteúdos curriculares, pensarmos nessas questões que estão questões em paralelo. As 4 grandes áreas que a base curricular prevê. Uma chamada linguagem, que inclui português, artes, dança e educação física. Matemática é uma área, tem uma área chamada ciências da natureza, física, química, biologia, e tem uma área chamada ciências humanas, geografia e história. Então, na base nacional, vocês não estão vendo escrito aqui filosofia. Isso está na parte que eu já vou mostrar, que vai ficar a critério das instituições. Essa é a base, as 4 grandes áreas da base curricular. Ela também pretende, e isso não está muito claro, que a formação técnica e profissional também possa ser feita na escola. A base pretende que 60% do que os conteúdos que vão ser feitos em sala de aula sejam essa base curricular. Então, a ideia desta organização jurídica da educação é que, se nós pensarmos em tudo que acontece na sala de aula, na escola como instituição, todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo que é oferecido para o aluno, 60% tem que ser isso. Ou seja, sobra 40% para uma coisa, digamos assim, regionalizada, porque seria uma ideia não central, não federativa, não governo federal. Então, os conselhos estaduais de educação, os órgãos do Estado, poderão definir novos conteúdos que valem para o Estado todo, ou para o município, ou até numa determinada escola, mas dentro dos 40%. E aqui, uma vez que o Estado defina o que ele considera relevante, é que vai sobrar o percentual para o município ou para a própria unidade. E também está prevista a gradativa implementação da escola de tempo integral. Isso consta na base curricular e é algo que se fala em termos oficiais, de que a educação dos nossos jovens terá que se dar em escolas de tempo integral. É uma grande pergunta, porque isso levanta questões de financiamento, uma série de dúvidas sobre o tempo de implantação disso. Comentar rapidamente,
o que aconteceu em Portugal quando o Nuno Crato foi ministro da Educação. Aqui eu deixei um link de uma entrevista dele no jornal de grande circulação e que eu retomo isso numa próxima aula, mas já coloco aqui como um tema para vocês refletirem, fazendo uma comparação, né, entre essas ideias que eu estou dando da base curricular com o que ocorreu em Portugal. O Nuno Crato assumiu o Ministério da Educação em Portugal numa época que estava faltando dinheiro, no meio da crise do começo do século XXI. Houve redução de salário, houve redução do número de aulas. E o Nuno Crato é um matemático. E ele fez uma mudança na educação de Portugal que foi muito polêmica e muito criticada na época, por alguns segmentos, mas ele implantou. E o que ele fez foi privilegiar português e matemática. Estamos falando de Portugal, então a língua é português. Português e matemática. E diminuiu a aula de outras coisas e botou todo o holofote em português e matemática. E hoje Portugal está se saindo muito bem nos exames internacionais, como o PISA. Portugal está tendo um desempenho como país que é acima, é melhor do que a média europeia. Então, há um olhar muito atento para o que ocorreu, o que está ocorrendo em Portugal, por conta dessa mudança que foi feita pelo Nuno Crato, que é uma proposta extremamente polêmica também, colocar o foco em português e matemática, e isso gera uma série de críticas, de questionamentos, mas o Nuno Crato conseguiu que Portugal crescesse muito no PISA. Então, essa é uma reflexão também para a gente ter esse exemplo quando a gente pensa nessas questões. Nós continuamos na próxima aula.